Capítulo 13. Eugene V, Debs e Woodrow Wilson. Discurso socialista, atitudes socialistas. Você sabia? O presidente Woodrow Wilson aplicou um golpe socialista. A imposição do socialismo nos Estados Unidos, assim como em outros lugares, foi acompanhada de guerra e repressão doméstica. As medidas econômicas de Wilson se mostraram um fracasso total. Eugene V. Debs, 5 vezes candidato à presidência pelo Partido Socialista Democrático dos Estados Unidos, trabalhista radical e veterano da greve de Pullman, fundador do International Workers of the World, Trabalhadores Internacionais do Mundo, começou sua carreira como um terrorista de segunda e terminou como um mártir à estupidez de Woodrow Wilson. Contrariando Marx, algumas histórias já são farsas mesmo na primeira vez. Nascido em Indiana, em 1855, Debs foi uma criança privilegiada, filho de uma família próspera de imigrantes franceses. Seu pai era dono de uma fábrica de tecidos e de uma mercearia. Debs logo cedeu a seus impulsos românticos, saindo de casa aos 14 anos e trabalhando para a ferrovia, primeiro como pintor e depois como foguista. Após exaurir suas possibilidades nessa carreira e terminar a escola de comércio, voltou para casa, passando a trabalhar na mercearia e a se envolver com o radicalismo operário, ajudando a fundar um sindicato local de ferroviários e tornando-se editor de seu periódico. Depois, usaria sua recém-descoberta proeminência como ativista e editor para se eleger como deputado estadual, na condição de democrata, em 1884, servindo por um mandato. De modo geral, não era uma carreira incomum para um progressista daquela época. Foi a amarga batalha da greve de Pullman que transformou Debs num pequeno personagem histórico. Quando os lucros das ferrovias despencaram após o pânico de 1893, os dirigentes reagiram com o corte de salários, dando origem a uma greve sem autorização do sindicato que começou em Pullman, Illinois. De início, Debs resistiu à ideia de uma ação de massa contra a fabricante de vagões de Pullman. A companhia era forte, os sindicatos, fracos e desunidos, e as chances de sucesso eram poucas. Além do mais, os vagões de Pullman carregavam a correspondência americana, e o presidente Grover Cleveland não era um grande entusiasta do nascente movimento operário. Debs clamou por prudência, mas os radicalistas rebeldes que dirigiam o movimento operário não estavam inclinados a lhe dar ouvidos. Como qualquer bom político, Debs percebeu que fora vencido em seus argumentos e rapidamente concluiu que, já que haveria uma greve, o melhor a fazer seria tomar a frente do movimento. Ele se tornou o rosto público da greve de Pullman, e a iniciativa que contrariava seus conselhos iniciais ficou conhecida como a Rebelião de Debs. Citando a interrupção dos serviços de correspondência, o presidente Cleveland ordenou o fim da paralisação, mas os grevistas se recusaram. Enviou o exército para impor a determinação federal, e o conflito subsequente resultou na morte de 13 grevistas. Detido sob acusação federal de desacato à ordem judicial por não atender à determinação, Debs foi enviado à prisão. No julgamento, foi representado por Clarence Darrow, um progressista que compartilhava suas ideias e tinha um enorme talento para autopromoção. Assim a história foi feita. Detonando geral. Sou um bolchevique da sola dos pés a meus fios de cabelo e me orgulho disso. Eugene Debs, 1919. Debs, segundo escreveu o historiador socialista Howard Zinn com uma boa dose de jovialidade, foi confrontado pela força total do Estado capitalista em 1894, durante sua campanha contra a Pullman Palace Car Company. Na verdade, Debs vinha ateando fogo a vagões, e punir incêndios criminosos e a destruição de propriedade dificilmente pode ser considerado uma inovação do Estado capitalista, datando desde os tempos de Hammurabi, pelo menos. Mas, como já disse, os socialistas são românticos. Jamais deixariam que um fato inconveniente ficasse no caminho de uma boa e jovial denúncia. A prisão de Debs não foi bem o enredo de um martírio romântico. Numa carta de 1895 endereçada a seu pai, ele se mostrou cheio de sentimentos de superioridade e imune a ironias. Mesmo depois que o pânico e a greve resultaram em mortes, demissões e grandes complicações econômicas, Debs manteve sua postura de radicalista mimado, escrevendo: "Tenho enorme satisfação em saber que o Senhor e minha mãe, apesar da idade, sejam tão orgulhosos, heroicos e desafiadores quanto o resto de nós. Nenhuma desgraça manche o nome da família. Não precisam se envergonhar." Já em relação às condições do cárcere,
Minha cela é ampla, ventilada, limpa e confortável. Sinto-me em casa com a família do xerife, cuja residência é adjacente à prisão. No domingo, Charlie Gold esteve aqui e passamos a tarde no gabinete do xerife, nos deleitando, depois de um delicioso frango assado recheado na janta, com um concerto musical. No sábado, o governador White, do Colorado, esteve aqui das 11 às 2 e almoçou conosco. Debs via-se como um prisioneiro político, além de se considerar um herói. O senhor e minha mãe devem seguir em frente como os antigos espartanos. Este não é o momento de lágrimas e soluços, mas de uma heroica força de espírito que não vacila, não importando quão dura seja a provação. Se a noite é escura, a alvorada está para nascer. Nosso dia se aproxima. 133. Aquela não seria, obviamente, a última vez que Debs estaria numa prisão. O presidente Wilson, com seu desdém pelas liberdades civis e sua mania de centralizar os poderes político e econômico, se certificaria disso. O golpe socialista de Woodrow Wilson. Fora dos círculos da esquerda, Debs foi esquecido. Sua presença seria ainda mais obscura hoje em dia se Woodrow Wilson não o tivesse perseguido sob o ato de espionagem por suas atividades anti-guerra, dando a Debs a oportunidade de encenar um grande drama, fazendo sua derradeira campanha presidencial atrás das grades. No que diz respeito a carreiras revolucionárias, não atingiu grandes resultados, mas Debs permanece até hoje como o santo padroeiro incontestável do socialismo americano e sua influência ainda pode ser sentida naquele grupo. Um simpósio publicado na revista Dissidente em 2010 sobre o futuro do socialismo começa com uma ode a Debs escrita por Michael Kazin. O movimento socialista é grande como o mundo, dizia Eugene V. Debs às enormes multidões que vinham escutá-lo em todas as partes dos Estados Unidos, e sua missão é ganhar o mundo, o planeta inteiro, passando do animalismo até consagrá-lo à humanidade. Que formidável tarefa e que verdadeiro privilégio poder compartilhá-la. A história do século XX tornou aquela confiança quase impossível. Mas o socialismo tem sua significância, embora esta provavelmente jamais tenha sido tão turva quanto nos dias de hoje. Os conservadores rotulam Obama como socialista por ter aprovado um plano de saúde pública que Richard Nixon feria como acanhado. Os governantes do país mais populoso do mundo afirmam que sua crescente economia capitalista está, de certa forma, construindo um socialismo com características chinesas, ao passo que os partidos socialistas da Europa lutam para provar que podem promover o crescimento econômico e ao mesmo tempo impedir que seus estados de bem-estar social entrem em falência. 134. Kazin toca em alguns pontos importantes sobre Nixon, a China e os partidos socialistas europeus. Ainda que não da maneira como imaginara. Mas antes de os analisarmos, percebam o enorme contraste entre a linguagem de Debs e a de Kazin. Embora Kazin passe batido por elas, as palavras de Debs soam, ao ouvido moderno, um tanto metálicas e levemente melosas. São também maniqueístas. Ele oferece ao público a escolha entre o animalismo e seu credo, que é consagrado à humanidade o que quer que isso signifique. Por outro lado, a linguagem de Kazin é enfadonha, cínica e cética. Socialismo? Quase pergunta ele. Chamam isso de socialismo. Por esses padrões, Nixon era socialista. E de fato era, muito mais do que ele ou seus admiradores possam ter compreendido. A postura de Kazin é parte de uma estratégia de retórica usada deliberadamente pela esquerda, quase afirmando que, a não ser quando há coquetéis molotov explodindo nas ruas, nada mais pode ser considerado socialismo verdadeiro. Richard Nixon teria feito isto. Como então pode ser parte do socialismo? Exemplos como esses são abundantes. Pouco após a aprovação do escabroso projeto de lei para a reforma financeira proposto pelo senador Christopher Dodd, o Nation publicou um artigo com a seguinte manchete: seria o projeto de do socialista. Não façam os socialistas rirem. 135. Obviamente, a zombaria é um substituto barato para a argumentação. Mikhail Gorbachev, último líder da União Soviética, era um verdadeiro socialista. Deu sua palavra quanto a isso. Ainda assim, ele retirou as restrições de salários e de muitos preços. Richard Nixon decretou o controle de salários e preços, tentando microadministrar a economia americana de Washington. A China, apesar de todas as suas fortunas privadas oriundas de exportações e de seus magnatas novorrichas que giram em carrões reluzentes, ainda é uma economia que obedece a comandos e controles, com planejadores centrais do governo que se ocupam tanto dos altos encargos da economia quanto da burocracia das ruas. Os partidos socialistas europeus, sobrecarregados pelas realidades econômicas, ainda trabalham consistentemente por maior consolidação do poder econômico nas mãos dos políticos,
assim como faz a União Europeia. Cassin despreza esses fatores como exemplos mirrados de socialismo. Isso tudo porque ele prestou muita atenção às palavras de Eugene Debs, mas não o bastante às atitudes de seu pior inimigo, Woodrow Wilson. Debs fez belos discursos sobre o socialismo. Wilson deu início à construção do maquinário do socialismo americano. Debs discordava de Wilson porque era anticapitalista. Wilson colocou Debs na prisão porque este fazia campanha contra a guerra de que Wilson precisava para pôr em prática seu regime de planejamento centralizado, o socialismo de guerra que acompanhou a entrada americana na Primeira Guerra Mundial. Pode se tratar de uma autêntica lacuna ideológica ou apenas falta de disciplina, mas a esquerda americana não consegue identificar um socialista a não ser que ele próprio o faça de antemão. E mesmo eles podem duvidar. Cassin aparentemente acredita que o Politburo da República Popular da China e os altos escalões do Partido Comunista Chinês não se qualificam como socialistas, apesar das próprias afirmações da parte contrária. Mas o socialismo raramente se apresenta na forma de camponeses com forquilhas nas mãos. Certamente não parou por aí. A maioria dos regimes socialistas bastante comprometidos que já passaram pelo mundo chegou ao poder seja por guerras civis ou guerras de nacionalismo, ainda que tipicamente as metas dos beligerantes não fossem explicitamente socialistas. Nos locais onde o socialismo foi instaurado por meios democráticos ou quase, o processo foi menos dramático. Os socialistas da Europa Ocidental, por exemplo, tinham pouco de Eugene Debs em si, preferindo jargões tecnocráticos à sua retórica messiânica. É difícil imaginar Mitterrand exclamando que seu batismo no socialismo viria no rugir da batalha. No brilho de cada baioneta e no clarão de cada rifle a luta de classes foi revelada. Isso é típico de rebeldia adolescente e redações juvenis sobre as brigadas de Abraham Lincoln. O socialismo nos Estados Unidos é um fenômeno romântico e também reacionário. Os progressistas americanos são tão obcecados por personagens romantizados como Debs que não conseguem enxergar os socialistas que estão diante de seus narizes. Planejadores centrais como Wilson e Nixon. Poucos movimentos políticos gostariam de contar com Nixon em seu rol, o que é de se compreender. Wilson, no sentido que seu legado foi abraçado pelos neoconservadores, e admirado pelo vigor de sua política externa, e não por suas ambições centralizadoras no âmbito doméstico. Um ponto cego conservador é o fato de que muitos da direita não conseguem enxergar como essas duas políticas estejam ligadas. Wilson foi presidente dos Estados Unidos em tempos de guerra, dificilmente o tipo de elemento que atrairia a esquerda americana, que está mais para Berkeley que bolchevique. Debs, por outro lado, foi um mártir da liberdade de expressão. Um dos raros mártires americanos da liberdade de expressão. Se os progressistas americanos querem mais desses mártires, o mundo socialista nos ofereceu milhões de exemplos, a maior parte deles enterrada em valas coletivas. Debs falava sobre o socialismo. Wilson o colocou em prática. Como documentou Robert Higgs em seu fantástico Crisis en Leviathan, a guerra testemunhou um rápido crescimento e consolidação do poder federal, junto a uma inevitável repressão política subsequente. Eugene Debs não foi a única vítima da administração Wilson. Apesar de sua expansão durante o primeiro mandato de Woodrow Wilson como presidente, o governo federal continuava pequeno às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Em 1914, os gastos federais totalizaram menos de 2% do Produto Nacional Bruto. A taxa máxima do recém-decretado Imposto Federal sobre Receita Individual é de 7% sobre rendas superiores a $500 mil e 99% da população não teve de pagá-lo. Os 402 mil funcionários federais civis, cuja maior parte trabalha para os Correios, constituíam cerca de 1% da força de trabalho. Com a entrada dos Estados Unidos na Grande Guerra, o governo federal aumentou bastante em tamanho, alcance e poder. Ele praticamente nacionalizou a indústria de frete oceânico. Nacionalizou também as ferrovias, a telefonia, os serviços de telegramas domésticos e indústrias de cabos telegráficos internacionais. Passou a atuar fortemente na manipulação de relações de administração do trabalho, venda de títulos financeiros, produção e comércio agrícola, distribuição de carvão e petróleo, comércio internacional e mercados de matérias-primas e produtos manufaturados. Seus títulos chamados Liberty Bonds dominaram os mercados de capitais, fazendo do recém-criado sistema de reserva federal uma poderosa máquina de inflação monetária para satisfazer o apetite voraz do governo por dinheiro e créditos. Tendo em vista as mais de 5.000 agências de mobilização dos mais diversos tipos, conselhos, comitês, corporação, administrações
Os contemporâneos que descreveram o que fez o governo de 1918 como socialismo de guerra tinham seus motivos para tal. 136. Para resumir, Wilson colocou em prática um golpe socialista, derramando pouco sangue ainda que o tenha derramado. Projetos desse tipo têm custos monstruosos. Os impostos sofreram aumentos gigantescos e a Receita Federal quadruplicou em 2 anos. Os débitos também explodiram, como relata Higgs, com a dívida pública saltando de pouco mais de $1 bilhão para mais de 25 bilhões. Reclamar dos novos impostos, ou de qualquer outra coisa, era desaconselhável. Segundo Higgs, vejo um padrão se formando. Os homens são como barro nas mãos do líder consumado. O mundo não está à procura de servos, pois já tem o bastante, mas sim por mestres. Homens que formulem seus objetivos e os levem avante, quaisquer que sejam as consequências. Woodrow Wilson. Para assegurar que a mobilização pelo alistamento obrigatório procedesse sem obstáculos, os críticos tinham de ser silenciados. O ato de espionagem de 15 de junho de 1917 penalizava aqueles condenados por obstruir deliberadamente os serviços de alistamento com multas de até $10 mil e até 20 anos de cárcere. Uma emenda, chamada de Ato de Insubordinação de 16 de maio de 1918, ia além, impondo as mesmas penalidades para crimes graves sobre qualquer forma de expressão que criticasse o governo, seus símbolos ou sua mobilização de recursos para a guerra. Essas repressões à liberdade de expressão, apoiadas pela Suprema Corte, estabeleceram perigosos precedentes que limitaram os direitos dos quais antes gozavam os cidadãos sob a primeira emenda. O governo voltou a subverter a Declaração dos Direitos ao censurar todo o material impresso, deportar peremptoriamente centenas de estrangeiros sem os devidos processos da lei e conduzir, além de encorajar os governos estaduais e municipais e grupos de vigilantes a conduzir buscas e apreensões sem mandatos, detenções secretas de suspeitos de evasão do alistamento militar, entre muitas outras atitudes que não caberiam aqui. Na Califórnia, a polícia deteve Upton Sinclair por ler a Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos durante um comício. Em Nova Jersey, a polícia deteve Roger Baldwin por ler a Constituição em público. O governo também se valeu de um gigantesco mecanismo de propaganda para provocar o que só pode ser definido como histeria coletiva. O resultado abarcou inúmeros casos de intimidação, abuso físico e até o linchamento de pessoas suspeitas de deslealdade ou de demonstrar um entusiasmo limitado pela guerra. Pessoas de descendência alemã sofreram de maneira desproporcional. 137. Sou um defensor da paz, escreveu Wilson, mas há coisas magníficas que um país ganha com a disciplina da guerra. 138. Inevitavelmente, esse padrão seria repetido durante a Grande Guerra seguinte. O presidente Franklin D. Roosevelt, nos primórdios do fascismo, expressou sua admiração por Mussolini e seu sistema. Ele também citaria o socialismo de guerra de Wilson como modelo para sua resposta à Grande Depressão e à regimentação econômica que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Com seu Kurpakenshieme, para expandir a Suprema Corte, e seu desprezo pelos limites constitucionais do poder executivo, Roosevelt era uma figura problemática. Mas Wilson ainda é, indubitavelmente, o mais próximo de um Lenin ou de um Mussolini que os Estados Unidos já tiveram de enfrentar. A campanha de Wilson para implantar uma regimentação e um planejamento centralizado na economia americana resultou num enorme fracasso. Assim como Stalin e Mao fariam em sua época, seguidos por Castro e Chávez em seus respectivos tempos, Wilson colocou a culpa de seus insucessos nos derrotistas, traidores e sabotadores em nosso meio. Dezenas de jornais e revistas foram fechados pelo governo federal, críticos foram acusados de insubordinação e colocados na cadeia e turbas se mobilizaram para intimidar e atacar alguns críticos desagradáveis. Wilson dedicou atenção especial aos imigrantes, cuja lealdade aos Estados Unidos era vista por ele como insuficiente. As maiores ameaças contra a paz e a segurança nacionais foram proferidas dentro de nossas próprias fronteiras, disse Wilson ao Congresso. Existem cidadãos dos Estados Unidos, e fico enrubescido ao admitir, nascidos sob outras bandeiras, que aplicaram o veneno da deslealdade nas artérias de nossa vida nacional, que tentaram desdenhar da autoridade e do bom nome de nosso governo, destruir nossas indústrias onde quer que fosse efetivo para seus vis objetivos. 139. A campanha de propaganda e intimidação de Wilson chegaria ao ápice quando convocou um socialista ferrenho, o jornalista George Creel,
para dirigir suas operações à la Gestapo. Como documentou Fred Segel, Wilson deu a George Creel, um jornalista, socialista e grande apoiador de leis de trabalho infantil e do sufrágio feminino, a incumbência de inflar o moral da população por meio do Comitê de Informações Públicas. Mas o comitê, descrito por Creel como a maior aventura do mundo da publicidade, foi muito além dos limites, encorajando a proibição de tudo que fosse alemão, de Beethoven ao chucrute, passando pelo ensino da língua. O Departamento de Justiça e o Procurador-Geral, Thomas Gregory, estimularam uma vigilância local contra os alemães, concedendo à Liga Protetora Americana, uma organização nativista com 250 mil membros, status semi-oficial para espiar aqueles acusados de deslealdade. A Liga também não poupou esforços para dispersar greves trabalhistas, rotulando seus opositores de comunistas. Em resposta aos excessos da Liga, Wilson declarou que preferia que tudo explodisse em vez de ver inocentes sendo perseguidos. Na frase seguinte, porém, acrescentou: coitados dos grupos ou dos homens que tentarem ficar em nosso caminho. Apesar de sua apreensão, Wilson aceitou a opinião de Gregory e se absteve de agir contra os extremistas. Só depois que o armistício acabou com a guerra em novembro de 1918 foi que Wilson, dando ouvidos aos conselhos do novo procurador-geral, Amichel Palmer, se mexeu para pôr um fim à cooperação do governo com a Liga. Àquela altura, entretanto, a disparidade entre o apelo de Wilson pela expansão da liberdade no âmbito internacional e a repressão à liberdade na esfera doméstica tornara-se uma ferida aberta para os progressistas desencantados. 140. Com sua hostilidade aos estrangeiros, sua desconfiança em relação à iniciativa privada, suas ambições de centralização e seu estilo de governo alegadamente racional, o socialismo de guerra de Wilson durou muito além da Grande Guerra e suas consequências imediatas, como fora planejado. O filósofo socialista Otto Neurath, contemporâneo de Hayek Mises, fazia durante a ascensão de Wilson um estudo sobre o socialismo de guerra e considerava a possibilidade de estender seu rigor uma vez acabado o confronto. Como relatou Bruce Caldwell em seu inestimável Hayek o Socialismo, antes da Primeira Guerra Mundial, Neurath começou a ganhar reputação como proponente de uma nova sub-área acadêmica, o socialismo de guerra. Ele também participou, ao lado de Mises, do famoso Seminário de Economia de Eugen von Bauer. Entre os outros participantes estavam Joseph Schumpeter, Otto Bauer, que lideraria o Partido Socialista Democrático Austríaco nos anos 1920, e Rudolf Elferding, um dos principais teóricos marxistas do século XX. Segundo Neurath, durante tempos de paz, a produção nas economias de mercado é motivada pela busca por lucro, embora isso leve a períodos recorrentes de superprodução e desemprego. Já em tempos de guerra, a produção não é mais motivada pela procura de lucro, e as atividades bélicas fazem com que toda a capacidade produtiva seja utilizada ao máximo. Outra característica da economia de guerra é a supressão do sistema de preços, que é substituído por um amplo planejamento de administração de materiais do centro. Isso seria algo positivo, pois, segundo Neurath, o sistema monetário, a busca pelo lucro e a desordem da produção capitalista andam de mãos dadas. Neurath afirmou que o planejamento centralizado que emerge nas economias de guerra deveria ter prosseguimento em tempos de paz. Sua proposta era estabelecer um centro natural de contabilidade para administrar a economia como se fosse uma enorme empresa. 141. Ou, como disse Mussolini, tudo no Estado, nada fora do Estado. Os frutos podres do socialismo de guerra. Essa linha de raciocínio, a essa altura, já nos é familiar. A ideia de que os lucros, e os custos associados a eles, como orçamentos de marketing e altos níveis de compensação executiva, constituem um desperdício ainda pode ser ouvida. Esse foi um dos principais argumentos dos socialistas durante o debate pela reforma do sistema de saúde, assim como na reforma da indústria financeira. Os redatores da Dissidente, por exemplo, pedem pela construção de um sistema financeiro de utilidade pública, supondo que a falta de lucros e da motivação por lucros tornará o sistema mais eficiente, apesar da experiência de gerações que mostrou que tais sistemas são na verdade menos eficazes. Da mesma forma, as baixas despesas gerais do Medicare foram citadas para argumentar que um sistema de saúde estatal seria mais eficiente que um sistema privado, desconsiderando os subsídios explícitos e implícitos que recebe o Medicare, sendo um deles a utilização da Receita Federal Americana como seu cobrador de dívidas. Uma enorme fábrica era a definição de Lenin da economia socialista ideal, assim como um enorme sindicato era o ideal da IWW. E se a economia é uma enorme fábrica, com uma enorme força de trabalho,
Não há necessidade para dinheiro e tudo que o acompanha. Os bens podem ser distribuídos diretamente aos consumidores de acordo com as suas necessidades. Neurath também previu esse desenlace, relata Caldwell, de maneira controversa. Ele sustentou que o dinheiro seria desnecessário na nova ordem planejada, uma vez que a produção seria conduzida de acordo com necessidades objetivamente determinadas e não pela busca por lucros. Todo o cálculo referente aos níveis adequados de insumos e produtos poderia ser feito em termos físicos naturais. Na opinião de Neurath, as tentativas de empregar cálculos monetários dentro de uma sociedade planejada tornariam a administração econômica científica impossível, já que essa tinha de ser conduzida em termos de quantidades físicas reais. 142. Necessidades objetivamente determinadas, não a busca de lucro. Há um motivo pelo qual isso soa familiar ao debate sobre a reforma do sistema de saúde americano. Vale a pena mencionar outra vez: de cada qual, segundo suas capacidades, a cada qual, segundo suas necessidades, conforme determinado pelo planejador apropriado. O presidente Obama e seu secretário de Saúde e Serviços Humanos denunciaram regularmente os lucros da indústria do sistema de saúde, em particular os lucros com seguros, durante o debate sobre a reforma. Atrapalhando-se num grande discurso sobre o tema, Obama também culpou os altos custos do sistema de saúde nos lucros excessivos de uma série de empresas não lucrativas, sobre as quais o presidente aparentemente não fora informado. Essa é uma antiga queixa que se mantém atual como as últimas notícias. Nos Estados Unidos, o sistema de saúde é uma mercadoria que envolve grandes negócios e grandes valores, abrangendo 14% do produto nacional bruto americano. Remover os lucros da indústria da saúde controlada por Wall Street poderia financiar um sistema que coloca a saúde acima dos lucros. Isso era o que dizia o programa político de 2010 do Partido Comunista dos Estados Unidos, cujas ideias destacaremos mais tarde, mas poderia muito bem ter saído da boca de Barack Obama ou de Nancy Pelosi. Um legado não muito bom. A verdade nua e crua é que os Estados Unidos de Wilson, ao serem introduzidos num estado de guerra em 1917, também foram introduzidos no que viria a ser conhecido como Estado Total ou Totalitário. Robert Nisbet, 1988. Para nossas atuais propostas, é suficiente destacar que todos os planejadores centrais, do próprio Marx a Lenin, dos racionalizadores de Wilson ao Partido Comunista do Zé e os reformistas do sistema de saúde, veem o lucro como algo estranho e exógeno à economia, pela qual queremos dizer o processo onde bens e serviços são criados, desenvolvidos e distribuídos. O lucro, sob todos esses modelos, limita a eficiência e a distribuição racional de bens, serviços e capital. A verdade é ao contrário. A busca pelo lucro e a competição que isso gera são que promovem a eficácia e policiam a distribuição racional de recursos. Os planejadores de guerra de Wilson se vangloriavam de ter banido 250 tipos de arado e 755 tipos de furadeiras em sua campanha para livrar o comércio e a indústria de superfluos e da impregnação de uma variedade inútil. Como se um só arado fosse adaptado para todos os tipos de plantações ou uma furadeira fosse o bastante para todos os tipos de buraco. A abundância de escolhas produzida pelo capitalismo, com seus 900 tipos de shampoo encontrados no Walmart, não é um desperdício, é o preço pago pela inovação. A mentalidade de uma só furadeira para todos os buracos, contudo, é comum aos planejadores centrais, que confundem padronização com ordem racional e veem a variedade quase infinita de produtos gerada pelo capitalismo como uma frivolidade. Essa mania de uniformidade e conformismo político definiu a cultura corporativa do Conselho de Indústrias de Guerra, WIB, na sigla em inglês, do presidente Wilson, principal agência de planejamento centralizado, a implantar sua regimentação da economia. O WIB tinha controle de quase toda a economia americana. Uma exceção notável a essa dominação era a indústria alimentícia, governada pela autocracia de um homem só. Autocrata foi, de fato, o termo empregado, de Herbert Hoover, que dirigia a administração de alimentos. Hoover, rotulado de maneira imprecisa pela máquina política de Roosevelt e subsequentemente pelos historiadores como um fundamentalista de mercado liberal, jamais perdeu o gosto pela administração macroeconômica estatal e suas medidas intervencionistas, incubadas no socialismo de guerra de Wilson, as quais colaboraram para intensificar a depressão anos mais tarde. Os executivos da WIB buscavam poderes cada vez mais ditatoriais para si mesmos. O juiz Albert Gary, presidente da US Steel,
foi agraciado com a pasta de czar nacional do aço, exigindo que ele e seus comparsas da indústria recebessem poderes plenos se necessários para tomar posse dos recursos de produtores de aço rebeldes, incluindo os competidores menores e menos habilidosos da USSR. Na maior parte do tempo, entretanto, tais poderes ditatoriais não foram exigidos, assim como o governo Obama subornou a indústria de seguros de saúde, minando sua resistência à quase nacionalização do sistema de assistência médica americano por meio de um decreto que dizia aos cidadãos para comprar o que a indústria de seguros estivesse vendendo. O Woodrow Wilson racionalizou a indústria americana ao prometer uma garantia do que, na época, eram altos lucros. A produção, os salários, os preços e os lucros seriam coordenados pelos próprios líderes da indústria, agindo sob a proteção do governo. Em outras palavras, o socialismo de guerra de Wilson permitia aos capitães da indústria fazer o que sempre almejaram, conspirar contra seus competidores menores. Mas sempre foram impedidos devido às leis antitrust. Não foi a troco de nada que Adam Smith escreveu que pessoas do mesmo ofício raramente se encontram, mesmo em momentos de alegria e diversão, mas quando isso ocorre a conversa termina em conspiração contra o público ou em algum artifício para fazer subir os preços. A visão romantizada da política coloca os grandes negócios como sinônimo de capitalismo e como arqui-inimigo do socialismo. Na verdade, os grandes negócios normalmente vão de encontro à maior parte dos fatores associados com o capitalismo: liberdade de comércio, liberdade de empresa, liberdade de mercado e Estado de direito imparcial. Os grandes negócios buscam usar o Estado para angariar vantagens no comércio e esmagar os concorrentes menores, e muitas vezes mais inovadores. Os grandes negócios adoravam o socialismo de guerra de Wilson, assim como interesses industriais obscuros apoiariam o nacional-socialismo de Mussolini e Hitler. Se a Rússia tivesse uma grande economia industrial na época, provavelmente seus industriais teriam procurado um modo de se aproximar dos planejadores centrais, assim como os industriais da China hoje são os mais fervorosos apoiadores de um governo comunista autocrático unipartidário. Para ser Mussolini, porém, os trens têm de ser pontuais. Como se saiu então o socialismo de guerra de Wilson? Sob um aspecto importante, foi bem parecido com o socialismo soviético. A União Soviética não alcançou grande sucesso em prover melhorias materiais de longo prazo ao povo russo, ou a seus vizinhos subjugados, mas promoveu uma industrialização maciça e radical numa velocidade sem precedentes. O socialismo de guerra de Wilson teve resultado semelhante e empregou técnicas parecidas, ainda que não idênticas. Lenin e Stalin promoveram campanhas de coletivização forçada e enormes deslocamentos internos. Wilson foi responsável pelo alistamento militar que expandiu o contingente pré-guerra de 174 mil para uma potência que acabaria enviando quase 5 milhões de americanos à batalha como soldados ativos. Além disso, por meio do IB ele arrastou a economia inteira ao que Dwight Eisenhower descreveria mais tarde, de maneira agorenta, como complexo industrial militar, termo que Wilson e seus planejadores centrais certamente teriam aprovado. No fim, o socialismo de guerra provou ser um terrível investimento. Embora a produção industrial americana tenha crescido 39% entre 1916 e 1918, um feito admirável. Isso lhe custou caro. As despesas federais foram às alturas, passando de 1,3 bilhão de dólares em 1916 a 15,5 bilhões em 1918. Mesmo depois que a guerra esmaeceu, os gastos federais permaneceram altos. 12,4 bilhões em 1919, 5,7 bilhões em 1920, em dólares constantes de 1916. A inflação aumentou de maneira rápida e brutal, deixando de lado o terrível custo humano da guerra, que foi também uma catástrofe cultural doméstica, ratificando os alcances de um Leviatã federal sem limites. Esses ganhos econômicos não chegaram perto dos gastos econômicos reais da guerra. Campanhas militares modernas geralmente representam uma perda econômica bruta para todos os envolvidos, mas isso ficou claro no caso da Grande Guerra e do socialismo de guerra americano. Tinha de acabar mal. É com orgulho e alegria que observamos cada passo avante de nossos camaradas socialistas em outras terras. Estaremos com eles em suas diversas cinas no prosseguimento da batalha, aplaudiremos cada golpe sentido e celebraremos cada vitória alcançada. Eugene Debs, 1900, lamentando a morte do líder comunista alemão Wilhelm Liebknecht. Tais ganhos se mostraram transitórios,
Apesar dos esforços ensandecidos dos planejadores centrais para manter seus poderes bélicos temporários uma vez terminada a guerra, para fazer das necessidades dos tempos de guerra uma questão de benefício em tempos de paz, como colocou um observador da época. 143. Em 1920, a produção industrial havia se contraído radicalmente, retornando a níveis próximos aos de 1916. As receitas federais continuavam a bater recordes, mas os gastos, de maneira inacreditável para o leitor moderno, foram cortados em mais de 50%, num esforço moderado para liquidar os débitos de guerra, um fardo de certa forma aliviado pelo fato de os Estados Unidos, tendo financiado boa parte dos custos bélicos dos aliados, emergirem do conflito como uma nação credora. O verdadeiro produto nacional bruto da nação aumentou de 46 bilhões em 1916 para 49,6 bilhões no auge da guerra, embora em 1920 já tivesse retornado ao nível pré-conflito, atingindo 47 bilhões. Todas aquelas despesas, a matança e a regimentação deram à economia, segundo a interpretação mais favorável dos dados, $1 bilhão a mais no PNB, a um custo equivalente a 7 trilhões em dólares de 2010. Há bastante controvérsia sobre a entrada dos Estados Unidos na guerra ter servido aos interesses nacionais, mas não há dúvidas de que o confronto e o socialismo de guerra de Wilson representaram um enorme prejuízo econômico. E a má alocação de capital criada pelas medidas de Wilson deu origem a profundos desequilíbrios econômicos que acabariam se manifestando dolorosamente durante a Grande Depressão, uma década e meia mais tarde. Mais importante ainda é destacar que o socialismo de guerra de Wilson também fracassou em seus próprios termos. Os números referentes à produção industrial bruta são impressionantes, mas uma análise mais detalhada dos dados sugere que tal produção era inconstante e errática. Passado já algum tempo de sua entrada na guerra, conflito onde os Estados Unidos estiveram envolvidos por apenas 19 meses. As tropas americanas ainda batalhavam com a artilharia francesa, uma vez que a indústria de munições Yankee, o nec plus ultra do socialismo de guerra, não era capaz de oferecer aos soldados americanos um armamento apropriado. Os prejuízos não se limitaram às despesas de guerra. O verdadeiro custo do socialismo de guerra de Wilson deve incluir os custos de oportunidade de todos os ganhos que foram omitidos pela má administração da economia por parte do IB, seu estímulo à cartelização e fixação de preços segundo grandes interesses industriais, e ao estabelecer um precedente para uma intervenção federal radical na economia privada, um precedente que voltaria a atormentar os Estados Unidos, na Grande Depressão, na Segunda Guerra Mundial, durante os anos de Nixon e Carter e na crise financeira de 2008.